Eu quero falar sobre um tema hoje. Eu acredito em milagres. Vamos falar juntos? Esse é um tema, querido, que vai nos abençoar muito nos próximos dias. Aqueles que estão em casa, curtam, que estão online, né? Curtam esse vídeo, essa ministração, encaminhem para muitas pessoas. Esse tema, querido, ele nasceu debaixo de um propósito de preparar você, de preparar a sua vida, teu coração, tua casa, o ambiente que você está para receber milagres. A gente às vezes acredita que milagres eles acontecem aleatórios. Porque Jesus curou um, outro, a gente não sabe, parece que não tem um padrão, e você vai perceber que existe um padrão. Existe uma maneira que Deus se move, querido, quando se fala sobre milagres. O texto que eu vou ler, ele vai mostrar para nós a base que constrói uma introdução que o evangelista Mateus faz, apresentando pós esse texto 10 milagres de Jesus. Quantos milagres? Isso nos deu uma inspiração, né? Quando eu li esses textos, esses milagres, de nós fazermos 10 quartas-feiras. Não serão 7, serão 10 quartas-feiras. Nós vamos terminar o ano e nós vamos começar o ano em uma atmosfera, uma abertura para que milagres aconteçam sobre a nossa vida. Então nada mais promissor, querido, do que terminar o ano e começar um novo ano, do que estimular a fé, de mexer com a tua fé, de mostrar que existe uma vida além daquilo que você age na razão. Existe um mundo sobrenatural, existe uma manifestação de Deus na terra, onde Deus se move e Ele transforma situações. O milagre, querido, é quando Deus muda ambientes, transforma realidades. É quando o mundo que você vive é mudado. Deus não precisa que você largue a sua família para ter felicidade. Deus quer transformar a tua família. Você não precisa sair de um ambiente, Deus quer mudar o seu ambiente. Milagre é transformação de realidades, transformação de ambientes. Deus se manifesta em 2 lugares, onde Ele é adorado e onde Ele é revelado. Quais os 2 lugares? Por isso que você às vezes chega no culto e a gente está aqui adorando a Deus, e alguns pensam, poxa, ali tem umas músicas bonitas para preparação. Não, a gente não faz música bonita para preparar. A gente acredita que Ele habita no meio dos louvores. Que quando nós estamos dando o nosso melhor, fazendo com excelência, a presença de Deus se manifesta para que os milagres possam acontecer. Mas existe um outro ambiente que Deus se manifesta. Esse ambiente é onde Ele é revelado, onde a palavra de Deus é lida, e você vai descobrir exatamente isso. Mas a minha pergunta é: qual o milagre que você está esperando ainda acontecer esse ano na tua vida? Nenhum, apóstolo. Eu vou estimular você. Ou talvez você diga, eu tenho uma lista enorme de coisas, como se você entrasse no supermercado e falasse, eu preciso de óleo, preciso de arroz, eu preciso de feijão, preciso de carne, como se milagre fosse um pedido que você faz, um requerimento que você faz. Milagre não é assim. Fala comigo, milagre não é assim. Você vai perceber que existe um plano, existe uma preparação, existe um ambiente. Uma das coisas mais fundamentais para que a nossa casa experimente milagre se chama atmosfera, se chama ambiente, onde você prepara. Por isso a casa que hoje, que nós chamamos de eclesia, que é a casa de Deus, ela é preparada, querido, para que você seja alcançado onde você está. Ninguém precisa te tocar, o Espírito de Deus está aqui se movendo neste lugar. Você pode acreditar, querido, enquanto adorávamos, o Senhor já estava se movendo sobre este ambiente. Milagres acontecem em ambientes da presença de Deus, onde Ele é adorado, onde Ele é revelado. Por isso, os milagres, eles são antecipações da natureza redimida. O que é a natureza redimida? A Bíblia diz que quando formos arrebatados, nós vamos receber um corpo glorificado. Em Apocalipse diz, querido, que nesse corpo glorificado não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, não vai ter dor, não vai ter remorso. Por quê? Porque essas coisas já passaram e você vai poder viver num corpo onde não terá doença. Só que essa natureza redimida. Na terra você ainda está no mundo onde jaz o maligno, no mundo onde tereis aflições. Mas o que é um milagre? Onde Deus antecipa o futuro da eternidade e traz um pedaço do céu para a tua vida, onde uma dor é tirada de você e você diz, meu Deus, parece que o céu entrou na minha casa hoje. É você experimentar partículas do céu, é onde Deus quer mover sobre áreas da sua vida, onde
cada situação que tem oprimido você será quebrada no poder do nome de Jesus. E Deus nessa noite, querido, separou essa ministração para preparar você, porque milagres vão correr atrás de você e vão mover sobre a tua casa. Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia. O verdadeiro sinal do milagre é quando o seu estado atual ele é muito melhor do que o estado anterior. É quando você olha para a tua vida hoje e diz: meu Deus, minha vida é um milagre. É quando você já percebe que nesse ano, de um ano para cá, algumas coisas já aconteceram na tua vida. Algumas circunstâncias que lhe pareciam impossíveis, você já pisa nelas hoje, você já toca nelas hoje. Por isso o tema, eu acredito em milagres, está baseado em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Eu quero encorajar a igreja a ler quantas vezes você quiser o capítulo 7, aliás, sim, o capítulo 7, 8 e 9 de Mateus. O capítulo 8 e 9 de Mateus fala a respeito de 10 milagres. Quantos milagres? Você vai ler e vai chegar aqui e vai falar: uau, eu li essa semana e o pastor está pregando. Vai ser assim mesmo, porque nas quartas-feiras, eu começo nessa quarta, no desbloqueio, pregando sobre a história da cura de Jesus, que Jesus faz em um homem que tinha sua pele manchada, ou seja, tinha lepra no seu corpo. E Jesus age de uma maneira extraordinária, e vai ser o desbloqueio dessa quarta-feira. Depois, na próxima quarta, mais uma ministração sobre a cura do servo do centurião. Na próxima quarta, e você vai indo ali vendo que cada milagre ali vai se assemelhar a alguma coisa da tua vida. Algo vai acontecer a cada semana. É um tempo que Deus está te preparando, querido, para investir nesses dias de ensino, para receber o que a gente vai ver aqui. Mateus 7, 28 diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões como, igreja? Eles estavam como? Como que alguém fica o quê? Maravilhado. Maravilhado é porque já criou uma expectativa da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Aí faz uma comparação, a Bíblia está fazendo, e não como quem? Os escribas. Eu quero ler mais 2 ou 3 versões, e eu queria que você me acompanhasse nessas versões. Quando Yeshua acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas da forma em que ele ensinava, porque ele não as ensinava como os mestres da Torá, mas como quem possuía o que, igreja? Própria. Ele tinha uma própria autoridade. Isso é importante você se lembrar. Quando Jesus concluiu o seu discurso, a multidão aplaudiu. Aqui já a tradução já abre mais, né? As pessoas, quando viram Jesus terminar, o que discurso é esse? O sermão da montanha. Aí a multidão aplaude. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava. Em contraste com os líderes religiosos do povo, foi a melhor aula que eles já tinham ouvido. E por último, essa versão diz assim: quando Jesus termina estas palavras, as multidões estão fascinadas com o seu ensinamento. Sim, ele lhes ensina como quem tem autoridade, não como os escribas. Como eu disse, nós vamos receber uma palavra hoje que vai abrir portais para os milagres de Deus na nossa vida. A gente está começando uma série de mensagens hoje, eu estou só lançando, que tem esse tema aqui: eu acredito em milagres. Você vai falar muitas vezes essa frase, naturalmente. Por quê? Porque quando você fala, você já abre uma porta para milagres acontecerem. Jesus realizou muitos milagres. Eu vou te dizer uma coisa: a Bíblia não tem como registrar a quantidade de milagres extraordinários que Jesus fez. Não havia copista suficiente que pudesse dar detalhes, além do que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram. A Bíblia teria que ser muito grande para poder compor todas essas manifestações do poder. Mas o que me chama a atenção é que o evangelista Mateus, ele separa 10 intervenções. Ele vai trazendo aquilo que ele achou irrelevante, que ele achou importante trazer. Só que quando eu vejo 10 intervenções de Mateus, eu vou me lembrar dos 10 milagres do Egito, que muitos chamam de praga para o Egito, mas para Israel milagre, porque depende do lado que você está.
Quando você está no lado de Deus, os milagres que Deus faz na tua vida pode ser algo ruim para quem está olhando de longe, mas para a sua vida é intervenção de Deus te libertando de cadeias que o diabo quer que você fique preso a vida toda. Existem pessoas, querido, que motivadas por ações demoníacas, elas querem que você continue preso a algumas coisas, sejam elas emocionais, sejam elas físicas, porque isso traz rentabilidade, seja ela financeira, seja ela uma dívida emocional, que as pessoas continuam mantendo com você. A libertação é importante para a sua vida, querido. É importante como marido, como pai, como esposa, como mãe, como filho, filha. É importante que você tenha a sua libertação, para que você não seja peso para ninguém e para que você possa ter o caminho livre para poder prosperar. Quando Moisés, quem mesmo? Ele fez 10 milagres no Egito, o povo foi liberto. Quando Jesus fez muito mais, ok, mas quando Mateus relata 10 milagres de Jesus, o objetivo é o mesmo. Jesus está libertando um povo de um cativeiro. Lá no Egito era um cativeiro geográfico, mas aqui era um cativeiro espiritual. Cada cadeia sendo quebrada, cada doença que dizia que não tinha cura sendo curada. Essa quarta-feira eu estou empolgado porque eu lia sobre isso. Eu via que Jesus interferiu em uma ação que era incomum, uma situação incomum, que era um leproso. Leproso para a comunidade judaica é morto vivo. É alguém que já está morto, só falta ser enterrado. E Jesus foi lá e trouxe ele de volta para a sociedade. Você vai ver que Jesus foi intervindo em áreas diferentes para provar para mim e para você. Não existe uma situação que uma pessoa aqui dentro hoje está vivendo que o poder de Deus não possa alcançar a tua vida. Eu não conheço a tua história e teria dificuldade de ouvir todas, mas acredite, o Espírito Santo de Deus que está aqui hoje, Ele conhece a tua noite, a tua madrugada, Ele conhece como está você, o teu pensamento, as tuas dificuldades, os teus medos, e Ele está aqui para operar sinais, prodígios e maravilhas sobre a tua vida. Quem está sentindo a presença de Deus? Quem já está pronto para poder receber esse milagre? Pode extravasar mesmo em Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. O poder criativo que estava sobre Jesus para ensinar se manifestou também em milagres, causando admiração, respeito por todos que estavam lá. Presta atenção no que eu escrevi. Pois estavam acostumados a ouvirem religiosos que falam, mas não fazem. Mas agora eles são expostos a uma unção daquele que fala e faz. Existe uma questão que é a base de tudo. Por que Jesus ensinava como quem tem autoridade? Que comentário é esse? Como que alguém diz assim, aquele ali ensina com autoridade, aquele ali não ensina com autoridade? Mas que base é essa? Simples. Ele está dizendo, querido, que Jesus era alguém que falava, e aquilo que ele falava, ele vivia. Eles só estão dizendo, quem está ouvindo, que aquele povo, escriba, fariseu, rabinos, religiosos, eles até falavam bem, mas eles não viviam aquilo que falavam. A diferença, querido, de um religioso para você, é que você decidiu viver uma fé cristã, que não é o quanto eu conheço de Deus, mas aquilo que eu sei, eu quero viver na minha vida. Não basta só eu ser um grande conhecedor das Escrituras. A gente está vivendo um tempo natural, eu digo isso, que nós somos expostos a muito conhecimento. Quando eu fiz a faculdade teológica, é interessante que a primeira aula que a gente teve, as primeiras aulas, primeiro ano, eu cheguei lá achando que eu ia estudar sobre os grandes teólogos, sobre as teologias sistemáticas, e eu me lembro que eu tinha uma aula chamada Vida Diária no Tempo de Jesus. E eu ia para aquela aula assim, meio sem vontade, porque eu fui criado dentro da igreja, eu conhecia um pouco da Bíblia. Eu pensava o seguinte, para que eu tenho que saber sobre a vida diária, sobre devocional, sobre coisas tão simples, sobre bases que na verdade eu fui lá para estudar coisas pesadas. Só que não teria sentido eu chegar no quarto ano sem antes viver aquela experiência. Porque eu digo para você que no final de tudo, o que mais moveu minha vida não é o que eu sei da Bíblia, mas é a cultura de oração e de leitura e de vida com Deus que me fez chegar onde cheguei. Porque muitas pessoas conhecem tanto, mas não vivem nada. Você não precisa ter tanto conhecimento, querido, mas aquilo que você sabe, se você colocar em prática, a sua casa, a tua vida vai se tornar um campo de milagres. Quem está entendendo isso, querido? Vai se tornar um ambiente. Eu não estou dizendo que você não deve estudar.
Eu não estou dizendo que você não deve buscar o conhecimento. Eu estou dizendo que não adianta você só querer mais, mais e mais. Aqui é um ambiente de escola. Quando você chega aqui domingo, quando você vier na quarta, você vai ver. Quando você vai numa célula, numa quinta, numa sexta, num dia da semana, chega lá ensino. Quando você participa de uma das nossas escolas, seja ela de dons, de ministério, o início ali, a Universidade da Vida, quando você vai no encontro, como vai acontecer agora, é 1, 2, 3, 4 dias, palavra, palavra, palavra. Só que não adianta, querido, você continuar se expondo às Escrituras. Quando chega aqui em outros ambientes, né, você sempre tem a palavra. Mas o que adianta você receber tanto de Deus e continuar só conhecendo, sendo que na tua casa, teus filhos, na sua família, você não consegue colocar em prática nem a vida de oração antes de almoçar? Ou quando faz como um religioso, que simplesmente faz por fazer. Comece a viver a tua palavra e você vai perceber que você vai começar a entender o que é ensino com autoridade. Porque ensinar com autoridade atrai milagres. Falar e não fazer fecha a porta para milagres. Mas nesses dias essa igreja vai experimentar algo tremendo. Porque nós temos aprendido muito da Bíblia, mas chegou a hora que Deus disse: fala para eles que é a hora dos meus milagres começarem a se mover no meio do meu povo. Eu não sei se você está acreditando, eu não sei se você acredita. Quem acredita em milagres? Isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro a palavra. Veio a palavra de ensino, depois milagres maravilhosos. É o que aconteceu. Você vê que tem um padrão. Se você ler Mateus 5, 6, 7, você vai ver Jesus ensinando. E a princípio, se você estivesse lá naquela reunião, você diz assim: pastor, mas deve ter sido chato, né? Jesus sentado numa pedra, o povo, multidão ali ouvindo, Jesus dizendo: bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os que choram, bem-aventurado, e ele falando sobre esses bem-aventuranças que na verdade foge aquilo que nós aprendemos dos rabinos, dos escribas, etc. Mas a Bíblia diz, querido, que naquele ambiente de ensino já havia admiração. O povo já se maravilhou, o povo já se assustou. O texto está dizendo que eles olhavam para Jesus e diziam assim: nós nunca ouvimos coisa igual. A grande verdade, querido, que o milagre que manifestou-se fora já tinha acontecido dentro deles. Porque o milagre não é só quando alguém está vendo, é quando você está aprendendo de Deus, e aquilo já te faz pleno e firme. Antes que o milagre aconteceu, teu coração já está em paz. Antes que o milagre já aconteceu, já está cheio de gratidão. Eu falo isso, querido, porque eu sei de pessoas que antes daquilo que você tanto esperava acontecesse, a tua casa já foi invadida pela paz de Cristo. Você mesmo que ainda não aconteceu, aquela dívida não foi paga, aquela cura não chegou, você quer, eu também quero, a gente está buscando, mas a presença de Deus que está na tua vida, ela já te traz uma paz chamada milagre, porque você já está pasmo dizendo: meu Deus, como que eu estou sentindo essa presença no meio de toda essa luta? Como eu posso sentir paz no meio de tanta ansiedade à minha volta? Isso se chama atmosfera de milagres que Deus vai criar sobre a tua família, sobre a tua casa. Eu sinto muita presença de Deus aqui. Vem, adora ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. Meu Deus, que tremendo. Olha a frase deles: jamais tinham ouvido algo assim. Fala comigo. Você vê que a multidão estava totalmente fora de si. A Bíblia diz que eles ouviram os ensinos de Jesus. Eu peguei aqui uns adjetivos, eu quero falar sobre eles. Eles ficaram atordoados, paralisados, pavor, admiração, profundo abalo interior. É isso que traduz aquele ambiente. A simples incapacidade de captar tomaram conta do coração deles. Você sabe quando alguém está falando algo? Eu fico tentando fazer essa tela. Toda vez que eu vou em Israel, eu vou no Monte das Bem-aventuranças, eu vou em ambientes, eu vou onde Jesus estava no barco. Eu fico imaginando o meu Jesus ali, sabe, ele falando, e as pessoas num profundo silêncio, admirados, com o olho brilhando. Antes dele falar, já estou dizendo sim. Sabe aquela coisa? Porque quem tem autoridade, deixa eu explicar aqui o que é autoridade. A autoridade de uma pessoa, querida, é quando ela está tão tomada do que ela está crendo, do que ela está falando, que antes da pessoa terminar a frase, você está dizendo sim.
Mas não é porque você é ignorante, não, é porque você está tomado por aquele ambiente de fé, que a pessoa está começando a falar, você está dizendo, termina, mas eu já estou contigo, pode falar, mas eu já estou dentro. Era assim que Jesus estava falando. As pessoas diziam, a gente não ouviu nada parecido, a gente não sabe de onde veio esse ensino. Só que havia um que a gente chama de gap, né, de hiato, de distância. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Os rabinos eram guardiões das Escrituras. Pensem em pessoas extremamente capazes. Mateus chega a dizer que eles podiam sentar na cadeira de Moisés. Talvez daqui a pouco eu ache o texto, está aqui, eu quero ler para você esse texto. O que é sentar-se na cadeira de Moisés? Havia um ambiente público, onde havia lá uma cadeira como se fosse pedras, mas bem montada, como um trono, que quando uma causa muito difícil precisava ser julgada, um escriba, ele podia simplesmente se assentar ali e podia julgar a causa. Ele podia tomar decisões importantes, porque era aquele que registrava não só a Torá, mas as decisões do rei. Na Babilônia antiga, quando Israel foi tomado, logo depois Israel volta para o seu povo em Israel, ou seja, 70 anos de exílio. O que os escribas tinham que fazer? Eles eram as pessoas mais importantes, porque eles tinham que transcrever as leis que foram perdidas lá atrás, nesse tempo de 70 anos. Então eles eram respeitados. Sentar à cadeira de Moisés, alguém importante, imponente, que tem autoridade. Havia dois pensamentos muito fortes no tempo de Jesus. Dois rabinos que morreram antes de Jesus, chamados Shammai e Hillel. Esses dois rabinos tinham duas teologias distintas, muito respeitadas. Uma linha um pouco mais liberal, outra uma linha mais ortodoxa. Quando o escriba estava ensinando, ele citava como Hillel dizia, como Shammai dizia, como fulano dizia. E eles iam ali ensinando o povo, e você não pense que o povo não ouvia. O povo ouvia, o povo prestava atenção, o povo ficava pasmo. Só que um dia chegou um homem, começou a falar. Só que eles achavam que ninguém era mais alto do que aqueles escribas. Ninguém tinha mais autoridade do que eles. Só que Jesus, na simplicidade, começou a ensinar. E eles falaram, meu Deus, de onde veio esse homem? Porque ele está falando algo que a gente nunca ouviu. A gente achava que sabia muito, a gente achava que tinha muito conhecimento, mas ele fala com autoridade. E ele não fala como os nossos escribas. Eles não estão diminuindo os escribas eram excelentes. Só que Jesus é extraordinário. Toda vez que Jesus abria a boca, porque a palavra dele era carregada de poder de milagres. A palavra dele não era só de boca para fora, mas ele falava e ele vivia. E o que eu quero mostrar para você nessa história, querido, é que quando os rabinos quando os escribas são comparados aqui, não é porque eles eram fracos, era porque Jesus era bom demais. Porque quando você ouve a palavra que sai da boca de Deus direta sobre a tua vida, Jesus, ele não citava Hillel, ele não citava Shammai, ele não citava fulano. Sabe por quê? Porque o escriba, ele estava citando os ensinos também de Moisés, 2.500 anos para um pouco mais, até aquele momento. Vamos comigo lá no Sinai, vamos para onde? Moisés recebeu os ensinos aqui no Sinai, 613 preceitos. Deus escreve na tábua de madeira, tábua de pedra, com seu próprio dedo, Deus com fogo, ele escreve os seus mandamentos. Quando Moisés desce, a primeira vez ele quebra, mas a segunda ele desce, ele começa a ensinar oralmente para cada pessoa que pudesse. Ele levantou líderes de 1.000, de 100, começou a ensinar as leis. Essa lei foi passada para o filho, para o próximo filho. Depois vem os escribas, eles então passam para os escribas, o próximo escriba, o próximo escriba. 2.500 anos de distorção. Porque se eu ensinar uma coisa para você aqui, se eu ensinar para o teu filho falando, teu filho para o neto e outro para frente, pode acreditar, vão haver mudanças, distorções, porque ele vai trazer um pouco no pensamento dele. Quando esse ensino chegou 2.500 anos depois, os escribas estão falando do que eles ouviram do pai dele, do avô dele, aqueles que ensinaram para ele. Só que quando Jesus começa a falar, ele é o próprio pergaminho atualizado. Sabe o que é a coisa atualizada? Hoje
porque ele não sofreu distorções. Ele estava lá no Sinai, porque ele é a boca de Deus, ele é o dedo de Deus, ele é a própria palavra de Deus. Ele está falando exatamente a mesma coisa, sem distorção alguma. E quando alguém ouviu, falou: meu Deus, o que esse homem está ensinando, nós nunca ouvimos algo tão original, porque está vindo lá da raiz, lá como se ele estivesse do lado de Moisés, e ele estava mesmo. Quem está entendendo agora? Por isso o ensino dele era um ensino com autoridade. Deus quer trazer você nessa origem da palavra, uma palavra de fé. Ele quer tirar tudo aquilo que está roubando, querido, talvez a tua essência da fé cristã. Existem muitos movimentos à tua volta, eles não necessariamente são negativos, mas eles são emocionais, eles roubam a tua fé, eles roubam as tuas convicções. Deus quer trazer essa igreja a palavra nesses dias, onde você vai falar e vai crer, onde você vai declarar e vai acontecer, onde você vai chamar a existência. Alguém disser: mas será? Não, não tem será não. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus realizou milagres, e Ele continua em nosso meio realizando coisas extraordinárias. Pode dar glória a Deus aí, pode receber em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Sermão do Monte tem duas partes: o ensino que causou admiração e espanto em todos, e os milagres que provocaram temor em todos. Então você percebe que Jesus, ele vai ensinando a palavra, e depois ele vai trazendo à existência o que ele ensinou. Ele poderia fazer milagres antes, ele é Deus, ele faz como ele quiser. Mas por que Jesus, sendo tão poderoso, preferiu primeiro ensinar para depois mostrar? Porque ele queria mostrar àquelas pessoas que o milagre não começa fora, gente. O milagre começa dentro da gente. Toda vez que você se aproxima de Deus, eu repito a metáfora, como uma lista de mercado, achando que Deus tem que ouvir tudo que você está falando, sem causar intimidade, sem ler as escrituras, sem ouvir alguém, sem se expor à palavra de Deus. Você está buscando uma religião. Mas quando você de fato quer ter uma experiência com Deus, o milagre será secundário. Eu posso estar falando que a minha dor é secundária, sim, que você vai descobrir que essa tua dor levou a você em um ambiente que você nunca chegaria, que essa tua crise aproximou você mais de Deus e de pessoas que você nunca chegaria. Quando isso se colocar no lugar certo, o milagre é iminente. Passar pelo deserto, querido, é uma prova que nós passamos, é um ensino que Deus nos dá. Alguém pode demorar 10 meses, 10 anos, mas eu digo uma coisa a você: você pode encurtar o teu deserto quando você se quebranta diante de Deus, quando você está disposto a ouvir sem esperar nada em troca, apenas dizendo: Deus, fala comigo. Quando você está disposto a aprender sem ser murmurador, sem ser questionador, apenas dizendo: Deus, eu quero me aproximar mais de Ti, é o que importa. Você vai perceber que as coisas vão começar a serem liberadas, porque quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas na minha vida. Então por que nós ficamos presos no caminho? Porque nós ficamos esperando, sabe, um resultado a curto prazo, logo, como se fosse um remédio que você toma, dormir bem, tá bom, amanhã eu quero mais. É aquela metáfora do profeta Isaías, quando diz que Deus, ele dá pão para quem tem fome, mas dá semente para quem semeia. Ele está com a semente, com o pão na mão. Você está com fome, toma pão. Agora, se você já resolveu o problema da tua fome, se você já entendeu quem eu sou, eu vou te dar uma semente, porque eu não quero só tratar de você nessa madrugada, eu quero resolver a tua vida para a tua eternidade. Eu quero te dar algo que sustente você por toda a tua história. Eu não quero só uma experiência religiosa que me dá um alívio. Isso você pode buscar em outras coisas. Por que algumas pessoas comparam a religião como ópio? Porque é um ópio. As pessoas buscam a religião como ópio, é verdade, como um ambiente que anestesia a tua dor, que eu volto para casa, sustento por mais 8 horas, mas amanhã eu estou desesperado de novo. Não, Deus quer colocar uma presença dentro de você. Quem está entendendo o que eu estou falando, querido? Uma convicção dentro de você, porque a luta vai chegar para todo mundo, mas entenda uma coisa: você vai passar por ela e vai ser vitorioso, por causa do Cristo em vós, a esperança da glória. A presença de Deus manifesta em você. Querido, nós temos muitas dificuldades sim que nós passamos, mas esse mês de dezembro será um mês de oportunidades extraordinárias. Nós vamos virar nessas quartas-feiras ensinos que vão desatar a tua fé, que você vai gritar pelo teu milagre, e você vai ver que não é só você não, muita gente à tua volta vai ser abençoada por causa da tua fé. Fé,
fé. Deus quer plantar fé no teu coração. Está pronto para isso? Quem está recebendo aí? Vai barulho de novo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eles dizem e não fazem. Vamos falar juntos? Eles dizem e não fazem. Eu já disse que você não pode olhar os escribas como incapazes, porque parece que quando a gente fala assim, os religiosos, fica tão distante. Mas a verdade é essa: os escribas não eram incapazes, mas sim Jesus, que era extraordinário. Eles não eram incapazes, porque quando eu coloco eles incapazes, eu coloco um Jesus que somente fez algo normal. Mas quando eu coloco esses escribas, esses fariseus, que conota, né? A gente quando fala sobre eles, aquela intenção de dizer, os fariseus, aqueles religiosos. Quando a gente vê filmes da época de Jesus, quando a gente vê cenas, a gente vê como uma escória. Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Então a gente diz, coitados. Mas não são coitados. Eles eram muito inteligentes. Eles eram muito estudados. Eles tinham as chaves. Eles tinham os códigos, esses que falam hoje. Eles estudavam a alma humana. Rabinos, quando você ouve numa televisão, eles são inteligentes. Às vezes eu ouço eu pego papel e caneta, eu falo, pera, eu vou anotar, porque ele está contando uma história aqui que está mexendo com a minha mente. Você não está dizendo, porque a gente pensa assim, não, eles eram zero à esquerda. Não, eles eram pessoas de alto escalão. Mas quando Jesus chega na simplicidade, simplesmente falando daquilo que ele acreditava, você não consegue me convencer de uma coisa que você não acredita, querido. Eu tenho uma conversa que eu falo com os pastores, que é muito comum na igreja você dar avisos. Inclusive aqui a gente ressignifica e diz oportunidade, outras coisas, mas tem que dar, não tem jeito, né, Ronan? Tem que fazer, não tem jeito. A gente tenta diluir isso no nosso Instagram, nas coisas, você que acompanha, para não ficar aqui 3 horas dando aviso. Mas é tão interessante, porque se você me pede para avisar uma coisa, Lucas fala assim, apóstolo, avisa sobre tal coisa. Se isso não estiver dentro de mim, fala que vai ter uma feijoada sábado que vem. Irmãos, antes de eu falar do aviso, eu tenho que pensar na feijoada. Eu tenho que pensar nas irmãs que estão fazendo, aquele ambiente. Se eu tiver com fome, melhor ainda. Porque eu vou chegar aqui meio que salivando, dizendo assim, gente, vai ter uma feijoada aqui. Você não pode perder, porque nós vamos ajudar o Pratique Esperança. Não vai ter nada não, tá, gente? Estou dando só uma metáfora. Tem gente que já está pensando que feijoada é essa. Agora, veja bem, se eu chego aqui e falo, gente, tem uma feijoada e vai ser tremendo, acabou. Ninguém vem. Eu preciso falar daquilo que está dentro de mim. Quando o Bispo Leite chega aqui e fala de um projeto social, ele está vivendo a semana inteira, atendendo pessoas, entrando em casas. Então quando se fala, a gente está falando com quem, como quem tem autoridade naquela área. Quando a pastora Adriana vem falar aqui sobre alma, quem estava aqui domingo passado, eu tenho certeza que você foi abençoado. Eu vi a palavra, eu fui abençoado, eu falei, uau, que tremendo. Porque ela não está falando para agradar você, ela está falando aquilo que ela acredita. Nós não precisamos ser os melhores pregadores. Sabe aquele vendedor, querido, que você vai ser, batendo todas as metas? Você que trabalha numa empresa que tem metas, você vai dobrar, vai 10 vezes mais, sabe por quê? Porque o dia que você falar de uma coisa que você realmente acredita, com brilho no olho, as pessoas vão dizer, me dá 10, não, eu comprar só um, me dá 20, porque você está falando de algo que você de verdade acredita. Então para de entrar em furada, de começar a copiar e colar, de ler um livro e tentar repetir para alguém. Nem você acredita naquilo, querido. Agora o dia que você acreditar, tua vida vai restaurar casamentos, tua vida vai curar enfermos, você não vai ficar vendendo coisas, você vai ajudar as pessoas, porque você vai falar de algo que está dentro de você. Tem alguém entendendo ou não está entendendo? Por que Jesus ensinava como quem autoridade? Como alguém que tem autoridade? Porque ele acreditava 101%. Ele não estava falando ali para agradar ninguém. Ele estava dizendo sobre algo que ele acredita. Quando você vê a cura nessa quarta-feira agora e na próxima, você vê que Jesus não brincava não. Ele dava uma comanda, uma ordem e acabou. O mundo espiritual que obedeça, porque ele não tem dúvida de que vai acontecer algo naquele momento. Deus vai te encher de fé. Eu coloco as mãos aqui porque judeu fala de entranhas, os gregos falam de coração. As entranhas, por causa do cordão umbilical, é o local exatamente os judeus acreditam que há uma manifestação. Isso não é nenhuma religiosidade, nenhum misticismo, mas às vezes eu faço isso porque Deus vai te trazer tanto nível de fé, Deus vai te encher tanto de convicção, que quando você falar sobre alguns assuntos, as pessoas vão dizer, meu Deus, eu estou até assustado, parece que ele está acreditando
mesmo. Parece não, eu sei. Deus vai fazer, Deus vai mover, algo extraordinário vai acontecer. Quem recebe essa autoridade aí, meu irmão? Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Mateus 23:2 fala assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas. E mais quem? Eu vou te mostrar o que é sentar essa cadeira daqui a pouco, lendo um pouco mais esse texto. Então, esses homens, eles tinham sobre eles um nível de autoridade que já era incomum, já era tremendo. Eu estou insistindo nisso para você descobrir quem é Jesus nessa história, para você perceber o que Deus quer colocar em tua vida. A busca pelo conhecimento é extraordinária, mas se você viver o que você já conhece, vai ser milagroso, porque você vai pegar pequenos textos que já entraram no teu coração, verdades que você já leu, o texto do mês, um texto da célula, um versículo. Apóstolo, eu não consigo decorar. Não precisa não, coloca no teu celular, acorda de manhã e cita aquele versículo em voz alta. Entra dentro do carro, antes de você ligar o carro, cita aquele texto. Apóstolo, mas tem poder? Há poder na palavra de Deus. São liberações que enchem o meu coração, que me traz expectativa para o meu dia. Querido, o teu dia pode ser infinitamente melhor do que está sendo. A tua vida, o teu final de ano, ele pode ser extraordinário comparado a nada que você já viveu na história. Mas esse medo que eu estou do governo, querido, saiba que o governo que está sobre a nossa vida é do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele é o governo, pode acreditar nisso. Ele é o governo que está sobre a tua vida. Você precisa crer de todo o teu coração. Então, na época de Jesus, haviam as escolas que ensinavam. Só que simplesmente Jesus, ele dizia como alguém que tem autoridade. Deixa eu falar um pouquinho dos escribas novamente. Mateus 23 de novo, agora do 1 a 4, diz assim, preste atenção. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Olhe bem, Jesus que citou isso, eles têm autoridade. Agora, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Espera aí, mas eles ensinam, não imiteis nas suas obras. Por quê? O que o texto fala? Porque dizem e não fazem, atam fardos pesados, difíceis de carregar. Isso é religiosidade. Põe no povo um fardo e os põe sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então aqui ele está dizendo, por que Jesus é diferente dos religiosos? Porque Jesus não veio trazer fardo religioso sobre você. Porque eles queriam se tornar tão longe do povo, tão autoridade diante do povo, que eles colocavam uma fé difícil, um evangelho difícil, com ações difíceis, com sacrifícios que Deus não estava pedindo. E ele está dizendo, o problema deles não é não viver, mas o problema deles é colocar jugo sobre o povo que nem eles vivem. Eles estão falando para você viver, mas ele não vive. E a visão religiosa é essa, é jogar fardos e fardos. Jesus não. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, você que está sobrecarregado. Ele está falando sobre esse tipo de fardo, da religiosidade. Ele fala: lance sobre mim o teu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu jugo é leve. Ele está mostrando aqui que o ensino que ele traz de fato quebra cadeias da mentalidade das pessoas. Não se trata de manipular, se trata de discipular. Pessoas gostam de ser manipuladas. Eu me assusto como as pessoas gostam de ser enganadas. Elas gostam que o outro crie um mundo à parte, mentiroso, para que ele acredite naquilo. Mas Deus quer te trazer uma verdade que te traz convicções, que quando você abre a tua boca o inferno treme. Porque se tem uma coisa que faz o inferno tremer, querido, é quando um servo de Deus cita a palavra de Deus. Porque o Espírito de Deus que habita em vós tem poder no reino espiritual. Eu não sei se eu estou falando difícil aqui. Você quando fala, o mundo espiritual reconhece, tem um filho de Deus chegando. Quando você abre a tua boca: mas apóstolo, eu não tenho essa eloquência, eu não tenho muito tempo de crente, eu não tenho muito tempo. Irmão, você não está entendendo. Filho é filho.
filho. Não importa a tua idade cristã, importa que você é filho. Quando você abre a tua boca, você pode ter aceitado Jesus há um mês atrás, está começando a aprender, abriu a Bíblia, sabe mais ou menos. Quando você fala, o mundo do espírito, o mundo espiritual, os demônios tremem, porque eles sabem que quando um filho fala, o sangue do Cordeiro que está sobre a tua vida, lhe protege de todo o mal e lhe dá autoridade para abrir caminhos para milagres acontecerem. Eu estou empolgado demais com essa palavra, querido. Sabe por quê? Porque hoje é só um prelúdio do que Deus quer fazer no mês de janeiro e no mês de dezembro e no mês de janeiro, quando nós entrarmos em 2023. Essa igreja, a tua vida, no que depender de nós aqui nesse altar, a tua vida vai ser tomada por um espírito de autoridade, um espírito de poder. Por quê? Porque Deus diz aqui na palavra: aqueles que falam como quem tem autoridade. Quem quer ter autoridade na sua fala, diga amém. É só você falar o que você vive, é só você viver o que você fala. É simples assim. E não é só na Bíblia não. Em todas as coisas que você estiver falando, se você for honesto, você vai ser o melhor vendedor, você vai ser o melhor gerente, o melhor CEO, o melhor em todas as áreas. Por quê? Porque você vai fazer uma reunião, as pessoas vão dizer: corre lá que ele vai começar a falar. Por quê? Porque quando ele fala, ele realmente parece ter um brilho no olho. É o que Deus quer fazer com você, querido. Deus quer trazer influência. O que Deus quer trazer? Influência. Milagres geram influência. Porque quando eu começo a falar do que Deus fez na minha vida, eu não tenho que fazer força para ninguém, porque na verdade eu não estou engrandecendo a mim, estou engrandecendo quem fez. Então basta você dizer o que Ele está fazendo, e as pessoas vão dizer: eu quero esse teu Deus. Vai ter vizinho te dizendo assim: onde você está indo domingo? Eu vou com você. Vai ter aqueles que falam assim: apóstolo, nem chamei ninguém, mas as pessoas estão perguntando no trabalho: onde você vai? Porque a tua influência vai começar a atrair pessoas a querer o Deus que você serve. Querido, eu já estou profetizando sobre a tua vida. O texto fala assim: eles dizem e não fazem. Mas como pode pessoas que se assentam na cadeira de Moisés, que o povo respeita, falar uma coisa que na verdade eles não estão nem aí para o que estão falando, só querem manipular o povo? Graças a Deus você tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, porque Ele testifica. Ele faz o quê? Ele testifica. O que você está tendo aqui hoje dessa palavra é testificação. Mas por causa do apóstolo? Não. Por causa da palavra que eu estou lendo. Mas que a autoridade que eu tenho sobre a tua vida, ela te traz o quê? Um coração aberto. A Bíblia mostra o seguinte aqui, preste atenção. Ele diz e faz. Fala comigo. A diferença está aqui. Quando eles viram o ensino de Jesus, eles ficam maravilhados. Eles percebem que quando Jesus falava, o fato principal aqui é que Jesus falava com poder de mudança. Olha aqui para mim. Se você ler o final do capítulo 7 de Mateus, você vai descobrir que o último ensino que Jesus faz é sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. Como que um ensino tão simples assim, se você vai ler, você vai ver, causou tanto espanto, tanta admiração, que eu me lembro que na escola dominical a gente cantava esse hino, na casa na areia, a casa na rocha. Cantava como um corinho, né? Eu lembro que a gente ouvia sobre essa história tão comum aos meus ouvidos. História comum. Aquele construiu a casa na rocha, a casa na areia, pronto. Só que como Jesus ensina uma coisa dessas, e uma multidão fica paralisado, dizendo: o que é isso? O que é isso que ele está falando? A gente nunca pensou dessa maneira. Mas se você prestar atenção, você vai descobrir que as duas casas eram iguais, que o investimento foi o mesmo nas duas, que o único problema foi fundamento. Foi o quê? Fundamento. Ele está dizendo com clareza que você não tem como construir algo que todo mundo vê sem se preocupar com aquilo que ninguém está vendo. Porque existem partes que ninguém está vendo, são mais importantes que aquilo que as pessoas estão vendo. A gente vive num tempo onde as pessoas querem a fachada, elas querem demonstrar, até porque somos instigados a isso no celular. Mostra uma foto bonita aí, mostra que a gente está bem, coloca aí que está tudo bem aqui em casa. Mas a grande verdade, querida, é que ele está dizendo: tem casa construída na areia, casa construída na rocha. A grande questão é que eu preciso descobrir o meu fundamento.
O louco não foi construir na areia. O louco foi pensar que a vida não tem tempestade. Porque uma pessoa construiu pensando o seguinte: não, a minha vida vai ficar bem. Querido, mesmo crente, olhe para mim, vai ter luta, vai ter dificuldade. O que vai distinguir você desse mundo aí fora é a base que você construiu na tua vida, de quando o vento bater, quando a tempestade chegar, a tua casa não cai. A tua casa não cai, a tua vida não cai, porque o Senhor tem base profunda que sustenta a tua vida. Áreas que ninguém está vendo, o que importa é o que não está vendo. Talvez você está muito preocupado com aquilo que o povo está vendo a teu respeito. Para de se preocupar com isso. Eu tenho que ensinar você todo domingo sobre isso. Para de se preocupar com isso. Preocupe com as raízes profundas que o Senhor colocou na tua vida. Elas permitem que os ventos venham, mas não vai te abalar, porque o Senhor vai sustentar você. Cria um ambiente de milagre. Faz barulho em nome de Jesus. Meu Deus do céu, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não se trata de definir qual religião falsa, mas a maneira falsa de viver a religião. O problema não é qual religião é falsa, até porque Jesus não tem religião. Você tem que entender isso. Jesus não montou uma religião, Ele montou uma igreja. A igreja é a presença dEle, é o canal dEle na terra, é a manifestação dEle na terra. E a grande questão é a maneira que eu vivo a palavra de Deus. Por isso hoje, fale comigo hoje, Deus está plantando em mim uma atmosfera de milagres. Deus está me preparando para coisas extraordinárias. E eu sei que a minha casa, a minha vida vai viver algo tremendo. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Qual é o meu propósito? É preparar você. Eu termino dizendo uma coisa para você. Jesus encontra em si mesmo a fonte do seu ensino. Preste atenção nessa frase. De onde está a fonte de Jesus? Em si mesmo. Como que eu tenho autoridade? Lembra que eu te dei aqui sobre a metáfora do aviso? Quando eu estou falando uma coisa de boca para fora, não é só na igreja não, pode ser na empresa, pode ser alguém tentando convencer, um recado que alguém mandou você dar. Fala para o fulano vir aqui fazer, mas eu não consigo, não consegue porque não acredita. Jesus, quando ensinava, ele falava do que estava nele. A fonte está nele. Ele não está com... Então, se acontecer uma coisa fora de mim, não vai tirar o que eu tenho dentro de mim. O nosso problema, querido, é viver com a vida externa, é viver com acontecimentos externos, é ler uma notícia, já caiu o semblante, é ver uma história, já acabou tua fé, é você estar vindo à igreja e falar, não vou mais porque aconteceu uma coisa aqui agora. Querido, quando está dentro de você, nada que acontece fora de você vai mudar o que aconteceu dentro de você. Você pode estar passando por um momento, uma tempestade está batendo aqui, mas eu estou preparado para ela, eu vou atravessar, eu não vou parar por causa disso. Por quê? Porque dentro de mim tem uma convicção que me carrega, que me leva, eu sou movido pela revelação que tenho. Querido, Deus vai fazer o mesmo aqui neste lugar. Deus vai lhe dar um ensino com autoridade, uma vida cristã com autoridade. Deus vai fazer você viver uma experiência aonde os planos que Deus tem, cada milagre acessado. Quer um conselho, querido? Quer um conselho? Não espere ninguém de fora tocar você, porque o Espírito de Deus que habita em você, ele já está dentro de você, se movendo com gemidos inexprimíveis. Não espere alguém de fora fazer algo por você. Se Deus quiser usar, que use, mas não espere, porque o que você precisa, Deus já colocou dentro de você. Deus quer te dar uma ideia, uma inteligência, uma expertise, algo tremendo nesses dias, que vai atrair recursos sobre a tua casa, sobre a tua vida. Talvez você pense que já inventaram tudo, mas não inventaram ainda não, porque a mente criativa de Deus está em você. Deus vai te dar coisas que pessoas vão dizer, como você conseguiu pensar nisso? São detalhes que farão diferença na tua vida financeira, são detalhes que farão diferença nas suas conquistas, são detalhes que vão mover um caminho de milagres, são detalhes que vão trazer convicções no teu espírito. Se você crê nisso, se ponha de pé nesse momento. Se você crê que há uma liberação de Deus aqui nesse ambiente, que há um ambiente de milagres proféticos de Deus sobre a tua vida, se ponha de pé. Fala comigo, eu acredito em milagres. Você falou com convicção? Lembra que eu falei com você? Antes de você repetir,
Se você só falou porque eu mandei, você só repetiu. Você encheu o ambiente de fé. Agora, se você antes de falar encheu o teu coração de convicção, você vai encher você de fé. Você pode até chegar na tua casa e encher todo mundo com a fé, o ambiente, colocar hino tocando. Apóstolo, minha casa é música gospel o dia inteiro. Lá em casa não tem conversa, a gente fala de Jesus o tempo todo. Mas se não tiver dentro, se você não tiver convicto naquela conversa, quando você diz assim, não, a gente está passando por isso, mas eu tenho certeza que o Senhor é conosco. Se essa palavra certeza sair daqui, o inferno já treme. Se for só aquela conversazinha assim para poder agradar, não, está tudo certo, está tudo bem, vai dar certo, é só da boca para fora. Você está igual escriba, conhece muito, mas fala sem certeza. Agora preste atenção, se você começar a pensar antes de falar, ou pelo menos falar no Espírito, ou pelo menos dizer eu creio. Mas como? Eu creio. Ainda mais que o apóstolo falou lá que é o mês do meu milagre. Eu já estava até desistindo, eu voltei a acreditar. Eu creio de todo o coração. Quando você estiver vindo às quartas-feiras, querido, não vem aqui para cumprir a agenda, não. Por mais que a gente fica feliz em te ver, ficamos mesmo. Eu e apóstolo, quando a gente chega aqui e fala, meu Deus, hoje veio de novo. Aleluia. Mas vem mais do que isso, vem. E quando chamar alguém, você fala, vamos, que alguma coisa está para acontecer na tua vida. Eu creio. Faça propósito, libera a palavra, porque você é o milagre de Deus. E milagre gera influência, e Deus quer influenciar pessoas através da tua história, através da tua vida. Olhe bem, Deus vai fazer porque te ama, mas mais do que isso, Ele quer te fazer porque Ele quer te usar. Ele te ama, mas Ele quer... Eu já vou te dizendo para você saber. Ele te ama, mas mais do que isso, Ele quer fazer na tua vida, para que a tua vida seja um testemunho da graça de Deus nessa terra. Quem crê nisso pode dar outro salva de palmas. Dá glória a Deus aí, em nome de Jesus. Aleluia! Meu Deus! Por toda a minha vida. Sim, é você agora. Ó Senhor, te louvarei. Esse é o ambiente. Pois teu fogo é a minha vida. E nunca cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. E Ele tira dessa dor. E leva até o céu. Já me vou Oh! Ei! vento forte. Acessa o teu milagre. Já me fica no sua voz Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fala crendo, fala crendo. Oh! Sim! Ei!
Uma das coisas que me encantam quando as pessoas se aproximavam de Jesus era a disposição de fazer o que é preciso. O centurião disse: Jesus, não precisa da minha casa não, você vai ouvir essa história. Uma palavra tua, meu servo é curado. Pessoas que tocaram em Jesus foram curadas. Sabe o que acontece? Eles chegavam como você está aqui hoje, coração cheio de fé, cheio de convicção. Não há ferrolhos, não há nada, porque aquilo que parecia, aquilo que era a minha morte, Jesus mudou a minha sorte, mudou a minha história. Você não está aqui cumprindo um ato religioso. Você não vai tomar ceia hoje porque você é religioso. Você não vê essa igreja só para ver teus amigos. Deus te trouxe aqui neste lugar porque Ele quer mudar a história da tua geração, da tua casa, da tua vida, de todos à tua volta. Algo maior, Deus quer usar você. Quando nós entrarmos no ano da influência, você vai entender o que é ter influência. O que é Deus, um propósito que Ele quer uma pessoa que atinge 1000, uma pessoa que atinge uma geração. Mas você é um milagre. Eu quero orar pelo teu milagre, querido. Você vai ter oportunidade esses dias de se aproximar de Deus e expor a tua causa. Mas comece hoje. Hoje é o lançamento, hoje é a abertura. Hoje é o momento que eu abro o meu coração. É o momento que eu já estou dizendo: eu acredito, eu acredito. O Senhor está falando aí, eu já estou dizendo: eu acredito, eu acredito. Ah, querido, se prepare, feche os teus olhos. Comece a clamar a Deus pelo teu milagre. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei. Eu posso até imaginar, eu posso até falar alguma coisa aqui que denote a tua causa, mas em nome de Jesus, o Espírito de Deus, Ele sabe exatamente agora o teu choro, a tua angústia. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro por milagres nessa noite. Eu oro a Deus por um romper de milagres. Eu oro por uma estação de milagres. Eu oro a Deus por um ambiente de milagres. Eu declaro sobre as casas de cada pessoa, de cada canto dessa igreja, de ponta a ponta. Meu Deus, vai tomando a causa dos teus filhos, vai movendo sobre a ansiedade, sobre o medo, sobre aquilo que rouba deles a alegria. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 toca, 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 Senhor, toca, 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 Espírito de Deus, varre essa igreja, varre essa igreja, varre essa igreja. Ele mandai, achirianda, lá, baixeira, ele mandara lá, ei, canta lá, babá, canta lá, babá, e anda lá, baixei, e canta lá, baixó, cotolô, lá, mandara lá, babá. Vem, 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 Senhor. Ei, 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 acorda. Eu declaro todo espírito maligno que está oprimindo o teu povo, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Ei, há poder no nome de Jesus, há poder, há poder, há poder na palavra de Jesus. Por isso venha uma estação de milagres, de cura, de mover, que glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Impossível. Creia de todo o teu coração. Parecia não saída. Hey! Hey! Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Oh! Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Que essa atmosfera ela seja transferida para sua casa. Que essa atmosfera ela acompanhe você no seu trabalho.
Que essa atmosfera, ela seja carregada por você enquanto você estiver andando. Que essa presença não se afaste da sua vida. Porque milagre não é um evento. Milagre é uma nova estação. Milagre não é o final. Milagre é o início de um novo tempo. Há um propósito que Deus tem para a sua existência, para a sua vida. Hoje aqui, milagres já começaram a acontecer. Milagres em todos os níveis, seja dentro, seja cura, milagre financeiro, liberações. Porque há um movimento de anjos, querido, quando nós oramos. O Senhor deu ordem aos anjos a nosso respeito para que tire as pedras do caminho. Pedras estão sendo tiradas. Alguns aqui que têm mente, visão aberta, eu tenho certeza que viu o que eu vi quando orávamos aqui. O Senhor arrancando pedras, tirando pesos, abrindo portas, movendo sobre situações. Porque quando você fala crendo é diferente de quando você só fala. Quando você canta crendo é diferente de só quando você canta. Você pode cantar uma música bonita que mexe aqui ou na alma, mas se você deixar entrar no teu espírito e viver verdade e tornar-se verdade, ninguém segura quando você abre a tua boca. Alguém vai dizer, tem autoridade aí, tem alguma coisa aí, tem poder nessa palavra. Mas tudo começa, querido, com uma entrega. O maior milagre na vida de um homem e de uma mulher, querida, é quando ele entrega a sua vida a Jesus. Pessoas que estão aqui hoje, seja visitando conosco, eu quero dizer uma coisa para você. Se você quer entrar nesse ciclo de Deus, nesse ponto, nesse mover de Deus, não comece esperando cura, mas sim a tua salvação. Porque esse é o maior milagre da história. Quando um pecador se arrepende, o nosso nome é escrito no livro da vida. Se alguém que nos visita hoje ou está aqui na igreja, você nunca fez esse ato e quer entregar sua vida a Jesus, acene onde você estiver. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Pode fazer isso. Eu quero voltar, eu quero vir para Jesus, quero voltar para Jesus, amém? Tem alguém? Sai do teu lugar. Eu quero conhecer você, eu quero que você seja a primeira pessoa. Eu quero orar nessa campanha para que a sua casa, a sua vida seja tocada por milagres. Pessoas que estão em casa, é um momento onde muitos, através desse telefone, falam conosco. Mas hoje eu estou chamando você, faz assim se você quer. Se você hoje diz sim a Jesus, se você entende que a salvação, mas que salvação, meu apóstolo, é quando a Bíblia diz que eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja, olhe para mim. Nenhum pecado vai tirar a tua salvação. Nenhum pecado vai te afastar de Deus. O que te afasta de Deus é quando você nega a graça de Jesus. Seja bem-vinda, querida. Tem mais gente, pode vir. Pode vir. Seja bem-vinda, querida. Pode vir. O que pode afastar, pode vir. Uma pessoa de Deus, não o que você cometeu. Apóstolo, mas então pode pecar? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que confessa o teu pecado e você será perdoado. O que eu quero te dizer, querido, é que uma pessoa pode ir para o inferno, não porque ele pecou, mas porque ele negou a graça, porque não quis receber o perdão. Porque Jesus veio para nos perdoar, para mudar nossa história, mudar. Seja bem-vindo, varão, em nome de Jesus. Tem mais gente. Você está aí, acena para mim, eu saio do teu lugar. Ah, apóstolo, eu estou esperando. Eu estou esperando alguém me levar lá na frente. Então chama a pessoa do lado e fala, me leva lá na frente, vamos comigo. Eu só quero saber que você saiba de uma coisa. Milagres, eles são importantes na vida de um crente. Mas a maior e coisa mais tremenda que pode acontecer na vida de alguém é quando você diz, Jesus, Tu és o meu único Senhor e Tu és o meu Salvador. Pode vir, pode vir, pode vindo. Pessoas em casa também. Quando eu confesso Jesus, apóstolo, um dia eu já fui cristão, mas eu estou afastado. Então volta hoje. Será que tem um dia melhor do que hoje? Será que tem momento mais tremendo do que hoje? Debaixo de uma profecia que você está recebendo sobre a tua vida, volta para Jesus hoje. Isso. Venha, pode vir. Venha no altar, porque o altar é lugar da restituição.
O altar é lugar de mudança. Ah, querido. Mas eu fico pensando o que penso de mim. Já te ensinei 10 vezes, 20, 30, vou continuar te ensinando. Não preocupa com o que pensam de você. É você e Deus. É tua vida com Deus. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Sejam bem-vindos, casal. Pode vir, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Há uma obra que Deus quer fazer nessas vidas. A gente já começa hoje, querido, pela manhã também, agora à noite. Pessoas em casa ficam ali mandando para nós, dizendo: eu quero esse Jesus. Quando eu chego em casa, eu vou recebendo as nossas igrejas. São mais de 100 pessoas a cada final de semana. Às vezes você fala assim: apóstolo, o que acontece? Os pastores vão dizendo: apóstolo, que foi 13, que foi 10, que foi 15, que foi 20. Eu vou só dizendo: o Senhor está dançando diante dos anjos, está tendo festa no céu. Porque quando um pecador se arrepende, essa é a obra do Espírito Santo, querido. Ele convence a gente, ele mostra que é hora. Você está ainda aí no teu lugar pensando: eu vou ou não vou? Ainda há tempo. Sabe por quê, gente? Vocês que estão aqui no altar, olhem para mim. Eu estou numa alegria imensa aqui dentro de mim. Imensa. Porque eu sei que todos aqui receberam. Mas saber, Adriana, que essa irmã que está do teu lado, saber, pastora, saber, pastor Bispo Leite, que essas pessoas que estão com vocês aqui, Deus começa hoje uma nova história na vida delas. Essa é a razão da nossa existência. A nossa paixão é por vida, gente. É o que importa para nós, é o que vai nos alegrar. E hoje eu quero dizer para vocês uma coisa: vocês nunca mais estarão sozinhos, porque hoje o Senhor levanta uma família. Eu queria que vocês olhassem para trás e olhassem essa família que Deus tem para vocês. Uau! Sim! Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!